noite, mulheres. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial aqui no nosso episódio desse podcast do mês de novembro, né? Já quase terminando o ano. E vamos fechar assim com chave de ouro, né, Leila? Com certeza. Essa convidada é mais do que especial. Eu vou dar só um spoilerzinho. Ela é uma poeta. Pati. É incrível, ela está com a gente já desde o começo do Mulher Plena e faz todo sentido ela estar aqui com a gente hoje nesse podcast. Nós estamos falando da querida Cíndia de Oliveira, a nossa membro da comunidade Mulher Plena. Um prazer, uma honra ter você aqui, minha querida. Me sinto muito grata por estar aqui contigo e com todas vocês, queridas da Mulher Plena. Gratidão. Vamos apresentar um pouquinho, porque essa menina, ela é estudiosíssima. Então, eu vou ler aqui a qualificação da nossa convidada para vocês entenderem a contribuição dela na área da educação. A Cíndia de Oliveira, ela é formada pela Universidade de Grande São Paulo, UniABC, em Pedagogia, em Psicopedagogia pela Universidade 9 de Julho, né, Uninove. Também é pós-graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, e possui MBA em Ciências da Decisão, Psicologia, Economia e Consumo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ela atua na área da educação desde 2010, possui experiência com educação infantil e crianças autistas, educação de jovens e adultos e como instrutora de jovens aprendizes desde 2014, em empresas particulares e do terceiro setor. Dentre elas, o CIEE, e desde 2023 trabalha no Instituto Brasileiro Pro Educação, Trabalho e Desenvolvimento. Gente, ela faz um trabalho incrível e vocês vão descobrir no podcast porque que ela foi a nossa convidada de novembro, né, meninas? Com certeza. É isso aí. Então, nós vamos iniciar o nosso podcast agora entrevistando você, sabendo mais sobre as suas qualificações aqui, sobre o trabalho que você exerce, porque você sabe que a sua colaboração dentro do grupo é uma coisa muito preciosa para a gente. Ai, gratidão, minhas queridas. É sempre um prazer estar com vocês, interagir nesse networking tão positivo e tão maravilhoso, formado por um elo de mulheres maravilhosas. É isso aí. Então, Leila, perguntinha. Cíndia, vou começar te perguntando, então, pelo que a Mai te colocou. Então, você é educadora dos jovens aprendizes. Uhum. E nós sabemos que, nessa fase, o jovem, o adolescente, ele tem uma necessidade e busca por uma identidade e pertencimento. Como você vê isso? Eu vejo como positivo, pois desde os primórdios, né, a gente já tem teóricos como Pichon River, que ele fala da necessidade também das pessoas terem um propósito para estarem juntas. Piaget fala da importância também do elo, principalmente entre os adolescentes, para a formação da inteligência, tanto social quanto emocional. E eu vejo como algo muito positivo, pois fortalece tanto a sua identidade cultural, a sua identidade grupal, promove o bem-estar e assim o jovem ele se descobre na sua potencialidade. Então, é importantíssimo até para o desenvolvimento em todos os sentidos. Em todos os sentidos, um desenvolvimento holístico. A própria palavra grupo, ela já nos chama a reflexão, né? Ela vem de uma origem que o significado já do italiano, group, que quer dizer amontoado, ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. Perfeito. E se você vê algum tipo de, não impacto negativo, mas nessa questão do grupo, de toda essa relevância, essa importância, né, de pertencer ao grupo, mas o que você pode tirar de, não digo negativo, mas de desafiador para esses jovens? É desafiador sempre a gente conhecer os diferentes perfis, pois tem jovens introspectivos, tem jovens que têm uma liderança um pouquinho mais destacada. Então, para a gente promover uma união em grupo, e muitas vezes grupos esporádicos sorteados, é sempre desafiador, mas é gratificante. Os resultados, eles são surpreendentes.
Muito bom. Você acredita que para eles, né, conforme você vai acompanhando o desenvolvimento deles, você vai percebendo esse crescimento? É nítido para vocês? Ele fala com vocês? Tem jovens até ao longo da minha trajetória, principalmente autistas, que eles têm essa questão de grupo, que a interação social é até difícil a eles por causa da redoma que eles já têm naturalmente. Diferenciada, né? Dependendo Isso. do grau, né? Do espectro, né? Que eles têm. E por eles terem essas peculiaridades, né, essas particularidades, promover a interação em grupos, de primeiro momento a gente precisa orientar a turma, né, para justamente não assustá-los, mas acolhê-los. E com o passar do tempo, eles começam a fortalecer a autoconfiança e a serem protagonistas dentro do grupo. Que Mas é legal. todo um trabalho. A gente tem que também alertá-los até a distância de primeiro momento, para depois um se aproximar do espaço do outro e assim juntos co-criarem. A importância, então, Isso. também de professores, né? Como você, que tem as habilidades necessárias para isso, né? Para fazer isso da melhor forma, que não gere um estresse, né? Que não gere, às vezes a pessoa não sabe como lidar e não gere o impacto ao contrário do esperado, né? O impacto Sim, negativo sim. do que se espera. Você já lidou com algum tipo de resistência dessa inclusão desse jovem especial? Então, o autista, ele sempre é uma abençoada caixinha de surpresas, pois por ele ter singularidades, até porque a gente sabe que nem todo autista é igual, isso é um mito, e cada um tem um ponto a desenvolver. E por eles terem esse ponto, primeiro eu gosto de fazer a acolhida, eu gosto de saber na ficha de anamnese para saber a que grau, como abordá-lo da melhor forma para não ser invasiva. Gosto de fazer uma entrevista primeiro com o jovem e saber as suas dificuldades, as suas preferências, para depois inseri-lo aos poucos em grupos. E os Pois. pais, eles Nossa, dão você ia falar isso? Exatamente. Os pais têm um feedback positivo com relação a esse seu encaminhamento? Eles têm essa interação com você para que você possa chegar a esse denominador? Na atual ONG, a qual estou, é um pouquinho mais difícil o contato com os pais. Eu tenho um contato direto mais com os jovens, até por conta de grupos de WhatsApp, interação em redes sociais. Mas, assim, em casos específicos, eu acabo falando com pais, né? E é sempre positivo. Eles têm um retorno, principalmente do desenvolvimento da confiança desse jovem, da importância da atenção, que eu nem percebia que isso sai naturalmente, né? A gente tenta, ao máximo, acolhê-los e dar um olhar singular para cada um. E tem muitos pais, quando eles dão feedback, tanto para o meu gestor, quanto em casos específicos só, que eu falo com os pais. A gente tem uma assistente social lá, então, quando eles chegam a mim, é sempre o feedback que o filho ele conseguiu desenvolver, que ele tem um fortalecimento da sua identidade. E eu me sinto lisonjeada, né? Sinal que a nossa equipe aí e as minhas práticas pedagógicas que estão sempre evoluindo, né? Estão dando certo, né? Muito bom, Cíndia. Seu trabalho é mesmo diferenciado. A Muito gente bonito. Lindo. Lindo. A gente lindo. teve também um episódio muito bacana do podcast, inclusive você que está inscrito no canal, você que vai se inscrever, dá uma olhadinha lá no podcast que foi do Vivências de Lá para Cá. A gente teve as meninas falando sobre a inclusão das pessoas com síndrome de Down. Foi muito interessante e a gente não tem esse conhecimento, né? Às vezes falta informação para a gente Exatamente. saber como que a gente faz para incluir essas pessoas tão especiais dentro do nosso convívio social. Quem ainda não viu, pode acessar lá o nosso canal, não me lembro se é o episódio 10 ou 9, mas tá lá, Vivências de Lá para Cá, né, Leila? Sim, foi muito importante porque elas trouxeram também dicas, né, para a família, que eles têm um convívio
com esses jovens, e na realidade não é só com jovens, é com os adultos também. Então, eles levam para vários lugares, tal. Então, eles estão ali se pertencendo. E como que é o relacionamento dentro de casa? Então, os pais também têm que deixá-los mais livres, mais soltos. Por quê? Para criar a independência. Elas trabalham a autonomia. Autonomia, independência. Muito legal. É lindo, é um trabalho lindo. Assim como o seu, né, Cíndia? Que é um diferencial e acho que isso cresce, é um crescimento. Não só para eles, mas para a família e para quem faz o trabalho. Nossa, é espetacular. Espetacular. Muito lindo. E você comentou-se de algumas práticas que você tem, né? Você pode comentar com a gente? Se você falou da atenção, né? Você faz esse primeiro trabalho de anamnese. Fala mais um pouquinho o que mais que você procura trabalhar com eles de práticas, assim, para essa inclusão ser cada vez melhor. De primeiro momento, eu procuro literalmente falar com eles, saber as peculiaridades, ver com o meu orientador pedagógico se eles têm alguma especificidade para poder interagir e acolhê-los da melhor forma. Também, graças a Deus, eu conto com uma equipe muito maravilhosa, as assistentes sociais também, que muitas vezes fogem um pouco, né, do nosso escopo, né, da gente poder acolher de uma forma holística. Às vezes a gente tenta, mas a gente precisa de um outro elo, né? Sim. Então eu procuro ao máximo primeiro falar com eles, depois respeitar-se de primeiro momento. Às vezes eles não querem fazer parte de um grupo específico, mas do grupo sala. Então, muitos jovens, principalmente quando eles têm essa peculiaridade do autismo, né, essa especificidade, eles falam comigo que preferem, de primeiro momento, fazerem trabalhos individuais. E a individualidade e a autonomia é muito respeitada na nossa ONG. E depois, aos poucos, eles mesmos se sentem à vontade, e eles mesmos pedem. Posso apresentar? Eu, claro, está pronto. E muitos não vão nem com grupos, embora a gente sempre estimule o grupo até para formação da autonomia, da identidade psicoemocional, mas tem muitos jovens que eles se sentem mais acolhidos fazer parte do grupo sala do que um grupo, muitas vezes, de 6, 8 pessoas. Grupos menores dentro da própria sala. E isso também funciona com jovens aprendizes? Funciona. A maioria do meu público hoje é jovem aprendiz, até essa ONG, o foco dela, né, é em cima da Lei 10.097 de 2000 que a gente trabalha. E os jovens aprendizes, a maioria deles, a gente foca no desenvolvimento muito além do conteudista, mas sim no desenvolvimento holístico, que aí a gente estimula a autonomia, o senso crítico por intermédio de atividades, estudos de caso específicos e também debates, roda de debates. Cindy, eu queria que você explicasse o conceito de jovem aprendiz, porque às vezes a audiência está vendo, mas elas não sabem o que significa o jovem aprendiz. É verdade. Claro, Bom, explica sim. O jovem aprendiz, segundo a Lei 10.097 de 2000, que é a que a gente trabalha, são jovens com a idade de 14 a 24 anos e que muitas vezes são ou ingressantes do primeiro ano da faculdade ou estão concluindo o ensino médio ou estão na sua primeira experiência de emprego. O jovem aprendiz também, ele se enquadra, pelo menos na ONG que eu estou atualmente, em 4 modalidades de curso diferentes, que são administração, comércio e varejo, logística e práticas bancárias. Puxa, e que dentro bacana. da área que eles são aprovados, eles começam na empresa parceira conosco, né? Depois de 10 dias, eles começam na nossa ONG de forma presencial. E aí a gente, dentro da área a qual eles estão em atuação na empresa, a gente os direciona, né? No caso, o meu gestor, a minha supervisora, os direciona para os cursos específicos com as matérias também.
Por exemplo, se ele está num banco, ele já vai para Pra- práticas bancárias ali dentro da ONG, para atividades relacionadas a esse desenvolvimento. Isso, Ai, até que os bacana. módulos, o único ponto que eles têm em comum que eles têm as matérias básicas que visa a formação holística, desde Que é para ética, todos. isso, educação ambiental, que visa um olhar de atualidades mais holístico, e tem a segunda parte do cronograma, que é módulos com matérias específicas, que aí a gente vê desde operações bancárias, a gente vê matérias específicas dentro da área a qual eles estão ingressados na empresa. Cindy, desculpa, Lê. Eu entendia que o seu trabalho era, por exemplo, você dava essa prestação educacional para o jovem aprendiz. Sim. E eu, como empreendedora, né, o nosso canal é de mulheres empreendedoras, eu, como empreendedora, solicitava você um jovem aprendiz para trabalhar na minha empresa. Porque a gente sabe que isso é permitido, né? E então não funciona dessa forma. Eles já estão dentro de uma empresa e eles fazem essa parte educacional com vocês. Eles primeiro fazem o cadastro no nosso portal, Tá. né, do SBET, e depois eles pegam, e dentro do mural de vagas, eles se cadastram nas vagas de empresas parceiras, como Itaú, e a gente tem Nestlé, entre outras. E a partir daí, a primeira triagem é com o nosso RH, a qual verifica, né, qualidades específicas dos jovens e se ele está alinhado com a vaga a qual se candidatou. Faz E um de- recrutamento já. Isso. E Direcionado, né? Isso. E depois eles ingressam na empresa específica com o RH da empresa, que aí vai alinhá-los dentro do curso. Mas assim, nós, a parte de recomendação de jovens, até funciona de maneira indireta, sim, com o nosso trabalho como instrutora, porque a gente tem as premiações de aprendiz destaque do mês, então a gente recomenda aqueles que Incentivam, se sobressaem, né? Sim. A gente, sempre que solicitado, a gente recomenda e explica sobre o trabalho de um jovem, se a empresa solicita. A gente faz alguns relatórios de indicação e o que... Quando já não tem a parceria, tem essa possível indicação. Sim, tem possível indicação. A gente tem até o vínculo com os jovens e muitos a gente os direciona, né, por intermédio de indicações, e tem muitos que são efetivados. Que legal. E como é o relacionamento entre eles? De primeiro momento, começa um relacionamento tímido, observando. Tem muitos que depois o elo que se cria é tão forte que aí a gente tem que, aos poucos, orientá-los até na parte de comportamento, né? Pedir, por favor, atenção. Mas eles respeitam, sim. Só que, assim, o primeiro contato é mais tímido, mais receoso, mas depois que eles se A sentem interação. pertencentes, isso. Vamos dizer, eles chegam com o pé atrás, assim. É, Aquela famosa expressão com o pé ressabiados, né? atrás. É ressabiados, aonde vou? Deixa eu ver, O que vai acontecer? Né, analisando, a gente brinca que eles chegam analisando, né, o ambiente e depois, aos poucos, conforme os elos vão se formando, né, as afinidades vão sendo descobertas, eles começam a interagir e fazem trabalhos maravilhosos também. É que o jovem, ele é muito criativo, Sim. ele nos reenergiza. Tá na Exatamente. potência, né? Tá naquela Sim. potência do É. E, descobrimento, né? e a gente gosta muito de É uma estimular. troca excelente, né? Maravilhoso. Um aprendizado com eles que é... Ai, tudo Você de acha bom. que pertencer a um grupo potencializa essa aprendizagem, Cindy? eu acho que sim, que a gente, a partir do momento que a gente está ingresso num grupo, a gente fortalece, inclusive, as nossas preferências e as nossas afirmações. Até o Piaget falava que a formação da inteligência Sim. se dá por intermédio das interações pessoais. E o Vygotsky também falava que se não houver afeto e acolhida, a gente não desenvolve, né? Até nem o raciocínio lógico, né? Sim. Então, eles estimulam desde sempre a formação de grupos, né? Eu vou fazer um gancho nessa tua frase, porque as mulheres, né? Uhum. É muito Bom, é bonito lógico, isso. quando a gente é inserida num grupo que a gente não conhece, que a gente tá chegando pelo primeiro momento, a gente fica com aquele receio.
Como será que eu vou ser recebida? Né? Como as pessoas vão me olhar? Né? Fica receosa. E um diferencial do nosso grupo é justamente isso que você falou. Todas elas, unanimidade, dizem que o nosso grupo, a primeira coisa é o acolhimento. Então, a pessoa chega para fazer parte do Mulher Plena, eu não sei se você sentiu isso, né? Depois você pode dizer se sim ou se não. Mas a primeira coisa é o acolhimento. Isso é muito relevante, porque você faz a pessoa se sentir pertencida, faz a pessoa se sentir importante, né? Faz a pessoa se sentir que ali ela tem uma rede de apoio. Eu acho que o grupo tem que funcionar como isso, como uma rede de apoio. Ela começa a se sentir mais forte. É. Você está dando voz a ela, que é uma das coisas que a gente percebe, né? Que às vezes, não só no nosso grupo de mulheres, né? Mas principalmente com os adolescentes. Eles não veem que eles têm voz. Então, eles se calam. Né? E quando eles passam a pertencer, ter esse acolhimento, eles começam a expandir. Exato. Né? A se sentirem fortes, a sentirem que eles podem um pouco mais, que é esse o diferencial do seu trabalho. E o diferencial nosso do Mulher Plena, né? Verdade. Que nós trazemos essa voz, damos voz às mulheres. Elas falam, elas se comunicam, elas se expõem até. E isso é importante, né? Porque a partir do momento que você reconhece e se expõe, você está se liberando, você está se permitindo a crescer. Por isso que nós insistimos no Mulher Plena, quando nós tomamos por relevante o autoconhecimento. Isso. Que é de suma importância. Não se trata só da parceria, e sim do autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento, você vai saber quem você é, o que você pode, você vai identificar o seu potencial, né? Então, você vai aumentar a sua autoestima, o seu valor, e a se valorizar, né? Não só o seu valor, mas a se valorizar, que é essa força. E é essa força que eu percebo quando você fala do jovem aprendiz, né? Que você fala quando assim, ela fala de um olhar holístico, que é Exatamente. muito que a gente pensa também. Um olhar para o todo, né? Ele não está indo ali só para uma prática, eu vou aprender uma técnica bancária. Sim, isso faz parte. Mas é o olhar dele como ser humano, como pertencimento, com autismo, se não é autismo, né? Ou como é que ele tá, ouvir, a atenção, qual é o momento dele, quer dizer, é esse olhar do todo que desde o jovem, né? Sim, trazendo, que começa aí. É que é, assim, totalmente relevante, a gente acredita muito também. E uma nesse coisa olhar também integrativo, importante, né, como a Paty está falando, quando você traz do conhecimento que vocês levam do ambiente também, Era né? isso que eu ia falar. Do ambiente em si. Então, veja, vocês estão também trazendo para eles a responsabilidade em relação ao planeta, em relação à vida. Né? Não só o trabalho em Não si, só né? o Aprendendo trabalho, a se portar no trabalho. É o todo, como a Paty coloca. Como né? ser humano. Não existe só que a direcionamento, trabalho. Uau! E aí, agora, o que eu faço com o resto? Que é o importante também, ter essa visão amplificada, para que eles vejam não só aquele mundinho, mas que eles comecem a expandir a consciência. É o que a gente faz com as mulheres. Eu acho que uma coisa muito relevante, você já está nessa jornada com a gente há 2 anos, né? Mulher Plena completou 2 anos agora, dia 19. E o que eu acho que você proporciona para os seus jovens é o ambiente seguro. Exato. Eles têm um ambiente seguro, que é o que a gente quer e proporciona para as nossas mulheres, para que eles se sintam à vontade para compartilhar. Então, eles compartilham com você, né, as questões, porque você já me confidenciou várias vezes, né? Então, acho que o seu trabalho é de excelência, porque realmente você tem esse olhar generoso e empático para com os seus jovens. E não só com os seus jovens. A Cíndia, ela consome os produtos de toda a nossa rede. Então, ela faz exatamente o que a gente quer
com a nossa missão, visão e valores, que é empoderar as mulheres e fazer um grupo, uma rede de apoio sólida. E ela vai lá, ela compra o vestido da Regina, ela compra a bijuteria da Natália e da Gisele, ela faz a mentoria com a Vanessa. Então, acho que isso é o verdadeiro sentido de grupo. Exato. Você é a explicitação do sentido grupo. Parabéns, é por isso que você está aqui hoje. Gratidão, amores. Eu me inspiro muito, inclusive fazendo uma ponte entre os meus jovens e a nossa comunidade, o empoderamento, né, que vocês proporcionam, é o que a gente tenta estimular em cada um deles, pois é o que eu falo. Formação para o mercado de trabalho, o curso, todo mundo tem o potencial e a capacidade de aprender. Isso. Agora, formá-los enquanto críticos atuantes na sociedade, Indivíduo. Indivíduo. Indivíduos. Único. e fazendo aos poucos também amizades, networkings, enfim, respeitando a individualidade de cada, é o que vocês também proporcionam. Hoje, por exemplo, eu quis homenagear algumas das nossas amigas, né? A Nath, eu estou usando o brinco, a Regina, o vestido, mas é justamente isso, eu acredito no poder do grupo, que vocês fazem tão bem, a qual eu sou agraciada de fazer parte há 2 anos, e vocês nos encorajam na nossa individualidade respeitada. E uma impulsiona a outra, que é isso que eu Exato. acredito que é a força feminina. É isso aí, parabéns. Você é um exemplo de pessoa. Eu amo você. Ai, amo E quando você falou que você aceitava o desafio, né? Porque você nunca participou de um podcast antes, eu tenho a falar que você, minha filha, você está dando aula aqui para nós. Exatamente. Exatamente. Você é preciosa, você é demais, Cíndia. Eu sou apaixonada por você. A gente fala que, na verdade, a gente que aprende, né? Com essas trocas, a cada podcast, a cada aula que a gente tem. Cada mentoria. Cada mentoria é uma troca e um aprendizado também para a gente, que a gente coloca essa intencionalidade que você falou, né? Da atenção, do pertencimento, e a gente está sempre aprendendo com a história de cada um, com o seu exemplo, com o das meninas que a gente comentou. E falando, né, do grupo Mulher Plena, ia perguntar com relação à comunidade, que você já comentou, já reforçou a importância, é isso que a gente quer levar cada vez mais. Essa ideia de, para a gente é importante, hoje tem muitos grupos, né, de diversos formatos, de mulheres. Não, a nossa ideia não é ser a mesma coisa, como você vê isso, porque realmente a gente quer passar esse autoconhecimento, essa expansão da consciência com essa intencionalidade, e um dos nossos valores é a empatia e é o amor, para trazer esse sentimento, para não ficar só no raso, nas técnicas que são importantes, como você disse, mas trazer esse olhar amplo também para cada mulher, né? Então é o empreendedorismo, mas além do seu trabalho. O que a mulher é além do trabalho? Milhares de coisas, de papéis, né? Milhares de emoções ali dentro, de pensamentos. Então, queria que você falasse um pouquinho o que é isso para você, se você percebe isso no nosso grupo, como que é? Quais são os seus sentimentos com relação ao nosso grupo? Eu me sinto acolhida, sinto um olhar zeloso, né? Muito diferente de outros grupos de empreendedores, que muitas vezes a gente vê cada universo interagindo na sua singularidade. Às vezes, uma área não faz a troca com a outra, mas no Mulher Plena é diferente. Eu sinto que, embora somos cada uma um universo, a gente consegue interagir de forma saudável e de forma crescente, umas com as outras, impulsionando umas às outras. E cada uma, eu acredito que cada uma é como se fosse um perfume nas nossas vidas, pois nos perfumam com a sua essência, com a sua individualidade e a sua sabedoria. Gente, a gente já falou que ela faz poesia, né? Vocês estão Foi o que eu vendo, falei, né? gente. Aliás, ela fez um compromisso comigo
Que ela disse que ela está tentando aí terminar no... Isso daí foi numa mentoria que nós fizemos. Sim. E que um dos objetivos dela, uma das metas, é o livro. Gente, porque as poesias dela, cada vez que eu leio, olha, é uma emoção muito forte. Às vezes eu não consigo nem terminar de ler já chorando, porque toca a alma. É uma Cíndia, profundidade. isso é um dom divino. Divino. E o que você transmite através da sua poesia não pode ficar só para uma pessoa, tem que ser divulgado, porque, olha, vai fazer a diferença em muitas vidas, muitas vidas. Amém. Então, faça. Dê essa oportunidade para outras pessoas terem esse prazer, esse descobrir, porque cada leitura de um poema seu é um descortinar de sentimento, né? Você vai fundo na alma, você toca a alma com delicadeza, com amor, com sensibilidade. Ai, gente, eu vou parar por aqui. É que a Cíndia, até pela própria natureza do trabalho, ela tem um autossabotador. Ela tem um autossabotador chamado prestatividade. Exato. Então, ela está aprendendo a reconfigurar isso, né? Como nós também, Sim. né? Para que a gente também tenha um espaço para nós. Porque é importante, É né? importante. Tô aprendendo. Diga sobre essa questão da prestatividade. Vamos lá. Como que você tem saído depois da nossa mentoria para entender isso? Tenho me monitorado mais. Né? Porque assim, é muito gratificante até eu tento dividir o tempo entre o propósito, que eu chamo, eu não aprendi que não é sonho, é propósito. Isso. E o meu também sonho, só que a minha atual vocação, que é ser instrutora, a qual eu sou agraciada e agradeço infinitamente, né? Eu, assim, até por conta de muitas vezes a gente estar numa equipe, é natural que pelo tempo que a gente tenha na empresa, e é muito gratificante, eu me sinto honrada quando eu posso inserir, ajudar de alguma forma no treinamento de novos amigos colaboradores, né? Ajudar às vezes na demanda de jovens que sobressaem um pouquinho o horário do serviço. Então, muitas vezes a prioridade deles naquele momento é algo que eu posso resolver. E muitas vezes eu adio um pouquinho o meu propósito, que eu falo, não é por eles, mas sim a prioridade naquele momento são eles, e depois do expediente, né, do expediente aí, que é enaltecedor, eu falo para a minha confiança e até para a minha vocação, né, que eu sinto que era lecionar. Eu, aos poucos, também tenho me imergido nesse novo desafio, né, que é escrever, que faz parte de um sonho, a qual tenho me cobrado de uma forma um pouquinho mais amistosa. Leve. Mais leve. Sem Mais muito leve. peso na autocrítica, né? Porque pelo menos esse sonho, ele vai muito além de poesia. Eu creio que o fundo dele, o cunho dele é didático também, né? Informativo, pois tem a ver com o meio ambiente. Não sei se podia dar spoiler, Lógico, né? o livro é seu. Nós estamos falando com a autora. Em primeira mão. Pode dar o spoiler que você quiser. Então, informar e alertar tanto aos jovens quanto às gerações vindouras e até as gerações atuais da importância dos animais, da natureza, com um olhar... O respeito, né? Isso, com um olhar poético e ao mesmo tempo informativo. É isso que eu vou me propor a fazer. E tentar com maior amor.
Qual foi a maior contribuição do Grupo Mulher Plena para você, na sua vida? A gente está falando de nível pessoal e nível profissional. Eu acho que o principal da Mulher Plena foi o autoencorajamento que proporcionou em mim. Até pela mentoria que atualmente tenho realizado contigo, né, com a Estela, e já realizei com a Leila e com a Paty, tenho aprendido a me conhecer, até o meu principal, né, que a gente fala, a minha principal qualidade de comunicadora, que eu não imaginava, né, e a gente fala que a gente se prepara para compartilhar um conteúdo de maneira didática, mas eu não imaginava que o meu primeiro era comunicadora e depois a planejadora. E com vocês eu tenho aprendido até potencializar esta comunicação, que muitas vezes a gente deixa pensamentos intrusivos, às vezes nos auto-sabotar. Aqueles famosos autossabotadores, aquelas Né? crenças, né? Mas de vocês, do Grupo Mulher Plena, eu tenho sentido que vocês estão sempre lá. Quando a gente pensa em se distrair com autossabotadores, vocês vêm com um olhar carinhoso e pegam nas nossas mãos. Ah, que maravilha, lindo. que lindo. Isso é muito importante para a gente, sabe, Cíndia? Porque é um reconhecimento de tudo que nós estamos fazendo, né? E é gratificante. É gratificante. Muito. Né? Cíndia, E é você, emocionante. você foi a consumidora dos produtos Mulher Plena. Você não falta em um encontro nosso. É isso. Você faz o nosso trabalho ter propósito. Então, muito obrigada pela sua presença. A gente sabe que você vem vencendo os desafios, né? Você nunca imaginou participar de um podcast. E a gente vira para você e fala, Cíndia, você vai conseguir. Vamos lá que você vai conseguir. E você deu uma lição aqui hoje. Pela pessoa que você é. Então, quero te agradecer pela cumplicidade e pela parceria. Ai. Vai ter. Eu já respirei, soltei. Eu me sinto lisonjeada por ter conhecido mulheres com propósito e tão preocupadas no nosso autodesenvolvimento. E não somente mais um grupo, não. Aqui, não. Aqui a gente tem amor, tem sabedoria, temos orientações, temos mentorias e temos o impulsionar também de novas empreendedoras. Sim. É isso aí. Alguma pergunta a mais? Gente? Ou vamos terminar com a cara borrada? Sem pergunta. Ai, gente, sabe o que acontece? As pessoas têm vergonha. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Quando eu vou dar uma lição sobre comunicação, né? A gente tem que aprender a expressar os nossos sentimentos. Porque quando a gente não consegue colocar para fora aquilo que a gente sente, isso acumula na forma de outra coisa. Acumula na forma de doença, acumula na forma de frustração, né? Acumula na forma de agressividade. Então, eu sempre falo sobre sentimento e me deu vontade de chorar, eu choro. Ponto. Certa? É isso, entendeu? Não vou ser sobre menos isso. fraca por causa Não. disso. Muito Então eu me pelo emocionei, contrário. chorei Exatamente. e acabou. Isso pra mim é importante. E as pessoas têm mania de se colocarem numa máscara, né? Ah, não, porque vai ficar. Não, não vai ficar nada, gente. Aliás, é sobre isso que nós falamos nas nossas mentorias. Isso. De como você pode mostrar os seus sentimentos sem se sentir vulnerável. Uhum. Eu costumo falar até para jovens que eu me sinto lisonjeada por eles terem confiança e me confidenciar em certas situações. Algumas está no meu escopo, eu consigo resolvê-las, outras eu direciono ao meu gestor, as nossas assistentes sociais. Mas eu falo para eles que a delicadeza é uma força.
E o chorar nada mais é do que você tá transbordando e transmutando Isso. aquela frustração em coragem. Gente, já virou uma poesia. Pois é. não é? Chorar é transbordar e transmutar. Vocês estão entendendo? É isso aí, Cíndia. A sua contribuição para esses jovens. Eu gostaria de um dia estar lá, vendo você atuar com os seus jovens. Posso? Pode. Ótimo. Será Eu uma quero honra. ver esse trabalho de perto. Falaremos com meu gestor. Ele Maravilha. vai amar, nossa. Gostaria de fazer uma visita lá. Será uma honra. Tá bom, minha querida? Será muito bem-vinda. Bom, não temos mais nada. Eu já tô exaurida Tem já. mais o que dizer. Olha, eu só posso dizer o seguinte: às vezes as minhas lágrimas, gente, eu chego a ficar desidratada de tanto que eu choro. Toma, cadê o Então, seu copinho? agora, com essa poesia, entendeu? Eu vou falar assim, gente, eu posso chorar à vontade, porque eu estou extravasando, estou transmutando. Gente, É que fazer Abra vira- o coração, abra um chácara cardíaco. Abra. É isso, Paty. Cadê Fala o nosso coração? Fala do chakra cardíaco. Traz o Tá nosso aqui, ó. coração aqui, ó. Ó, o coração. É sobre isso, é pra a gente tá emanando essa energia Lucas, do dá um amor. close aqui nesse coração. É quartzo rosa, né, Quartzo Paty? rosa. Quartzo É sobre rosa. isso, gente. Ó, Cíndia. O nosso Esse aqui é o coração pra você. exemplo desse coração emanando toda essa energia, essa intencionalidade para o universo através do trabalho dela, das atitudes da pessoa professora que ela é. É isso, Cíndia. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Que Deus retribua e reverbere na sua vida com muita luz, com todo esse amor divino que você emana verdadeiramente, que hoje em dia é algo muito falado, mas muito raro na sua intencionalidade. Então, que você receba isso do meu coração para o seu. Paty, Tá bom? gratidão pelo carinho. É Obrigada. isso. Desejo de coração que cada palavra compartilhada possa germinar em cada coração que estiver nos assistindo e, de alguma forma, fazer florescer a potencialidade de cada um. Obrigada, minha querida. Pessoal, a gente termina esse podcast fazendo o nosso brinde com água, né? Porque água é vida. E agradecendo a presença dessa nossa preciosidade, desse presente que a gente ganhou de Deus. Muito obrigada. Cíndia, amamos você. E até o próximo episódio.